Boa tarde, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas do inversor de frequência da Agion. Na aula passada nós tínhamos visto como fazer dois botões de giro sentido horário e sentido anti-horário. E agora nós vamos fazer nessa aula terminar isso daí e terminar também do PLC. Mas antes disso, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, também sininhos de notificações. E divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam aí do tecnólogo, do técnico, e para que o canal assista os vídeos até o final, veja as propagandas para remunerar o canal e assim conseguir fazer melhores videoaulas, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Nós tínhamos feito lá então esse sentido horário e anti-horário, né? Na nossa EHM aqui. Eu falei para vocês que eu ia colocar uma tela aqui, né? Eu puxei alguns arquivos aí. Vamos ver importei alguns artigos da Agion aí, ó. Aí eu vou colocar esses aqui, né? Vamos ver. Aí, ó. Agion Electronic Control, né? Ou se a gente quiser colocar outro também, ó, a gente limpa aqui, vem no import, né? Se quiser colocar esse aqui também, ó, fica legal, né? Mas eu vou deixar o outro lá pra gente ficar mais interessante. Esse da Agion aqui, ó, ficou muito bom. Então a gente vai usar isso daqui, né? Então a gente vai chamar a tela lá e vamos fazer. Então eu vou fazer aqui, né? Espera aí um pouquinho, então. Eu sei o que foi. Espera aí que eu isso, né? Aí eu não posso mudar lá. Eu mudei o arquivo, mas não posso mudar esse arquivo aqui. Eu tenho que deixar esse M. Tinha que ter fechado o arquivo primeiro. Aí, agora ele achou. Isso, né? Então aqui, ó. Então vamos continuar. Agora vamos fazer o do PLC, né? Então vamos entrar aqui no ESPsoft. A gente entra aqui no ESPsoft, faz o meu é um DVP 12SE que tem internet, né? Internet. Então a gente vai quero fechar esse novo projeto. Ele é um DVP 12SE, é um SE, né? Então a gente vai procurar aqui um SE na família SE, é esse aqui. Então é um DVP, né? Eu não vou salvar na Ramtex, eu vou salvar em outro aqui, né? Eu vou salvar ele aqui em outro. Vamos ver aqui onde a gente salva. Vou salvar nos arquivos aqui. Africano, vamos descendo, Satal, né? Ficar honro. Não vamos salvar aqui não. Espera um pouquinho. Então vamos salvar aqui em outro. Arquivos, tá? Microsoft, Kelec, TeamViews, NT. Não, também não. Vamos salvar ele aqui em outro lugar. É que nos meus usuários. Vamos no público aqui. Vamos salvar no público. Depois a gente faz, né? Tá? Vou criar esse novo projeto. Eu vou colocar aqui inversor, tá? Inversor Agion, tá? E eu vou salvar aqui no C mesmo, tá? Aí a gente fecha ele aqui. Vamos salvar no C, depois eu dou um salve lá na pasta que eu quero. Quando for salvar como, a gente faz isso. Então eu vou primeiro aqui eu vou abrir uma seção. Vou colocar aqui comandos referente lá ao que a gente já está fazendo, tá? Então aí a gente vai fazer essa parte aqui. Na IHM lá a gente precisa fazer o seguinte também, para me chamar a tela, né? Então eu venho aqui em Control Block, número de tela,
tá? Então eu vou colocar aqui uma memória qualquer, eu vou colocar aqui a D1, tá? E no status de tela também eu vou colocar aqui o D2, tá? Vai precisar, porque para chamar a tela tem que fazer isso, senão não dá certo, né? E aí a gente faz isso, dou aqui um salve, compila, e nós vamos aqui para a internet. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é os nossos botãozinhos aqui para fazer ele girar. Então a gente vai colocar aqui o M1002, né, que é um para chamar tela da IHM. Isso, né? Então a gente vai fazer um M2 aqui, e quando fizer isso a gente vai chamar um M10. O M10 será o primeiro ciclo de scan. Primeiro ciclo de scan, tá? Então aí a gente dá um set. Aí a gente já vem aqui com o 1000, tá? Um M1000, e depois a gente já chama. Aí aqui vai ser o M10, a gente chama M10, tá? E aí a gente vai chamar aqui o D1 que é o que, né? Opa, aqui nós vamos chamar o D1. Vamos fazer um move aqui, e aqui a gente vai colocar o valor lá na nossa IHM. O que é? O valor tela inicial, o valor 1. Vamos chamar o valor 1. Então a gente chama o valor 1 no D1. Vamos contar um tempo, TMR, né? TMR, nós vamos contar esse tempo, colocar aqui o T1, tá? E vamos colocar aqui, sei lá, 200, né? Vamos colocar aqui 10 segundos. 10 segundos são 100 milésimos de segundo. E aí a gente faz o que? Quando fizer isso, vai chamar o T1. O T1 vai estar fechado, e aí a gente está movendo isso daqui. Quando a gente fizer isso, esse T1 vai abrir, não vai mais chamar a tela 1, T1, tá? Também não vai mais chamar a tela, e ele vai o que? Open, né? Vai cravar o M11 para mim, que é chamar tela de comandos, tá? Vou chamar telas de comando. Aí eu dou um set, Ctrl C, Ctrl V, e quando fizer isso, aí quando nós tivermos, né, na tela, né, e aqui, ó, vou chamar a tela 2, Ctrl C, Ctrl V, aí eu vou chamar a tela 2, né? Vou chamar a tela 2, e essa aqui vai ser chama as telas na IHM. Então aqui vai chamar as telas em IHM. E aí a gente vai fazer uma comparação. Quando o D1 estiver no valor 2, nós vamos contar um tempo de T2 por 5 segundos, e aí nós vamos o que? Resetar o M10, que foi aqui, né? Que só funciona no primeiro ciclo de scan. Reset, e aí a gente coloca aqui o T2, né? E ele vai entrar, e nesse meio tempo, né, já vai cair aqui, e aí vai mover o M11, né? O M11 aqui, ele vai entrar, e aí M11, né, vai entrar aqui, que eu tô chamando a tela de comandos. Quando isso for igual, né, aqui no T11, eu já vou chamar a tela 2, né? Então aqui, ó, Ctrl C,
Ctrl V, tá? Então eu já vou chamar a tela 1, tá? E aí quando eu já tiver a tela aqui sendo chamada, né, vai aparecer lá, e aí a gente vai conseguir fazer os botões. Aí aqui já vai ser os nossos botões, tá? Então aqui, ó, vai ser chama tela 2 de comandos, né? Chama a tela 2 de comandos. Aqui chama tela 1 do logo da Agion. Pronto, chama o logo da Agion, né? Então ele vai chamar o logo 1 aqui, vai entrar no primeiro ciclo de scan, e aí ele já vai entrar. E aí o que que a gente vai, né? E aqui vai ser tempo para chamar logo da Agion, né? Tempo para chamar o logo da Agion. E aqui tempo para resetar memória M10 do primeiro ciclo de scan. Esse vai ser o temporizador. Então o T2 tem essa função. E fazendo isso, logicamente, né, ele vai resetar o M11, o M10 e o M11, né? Então a gente vai, e aí ele não vai mais chamar aqui, e aí tudo vai ser, não vai ter mais, só no próximo ciclo. E aí nós vamos ter os botões, né? Então aqui, ó, são os comandos dos botões de sentido de giro, tá? Então aí a gente vai fazer aqui o M1. O que que ele é lá? O M1 é o liga, né? Então a gente vai dar aqui M1, ele vai ligar ligar motor sentido horário, tá? Então vai ligar o motor sentido horário. E aí a gente vai colocar aqui um M20, que é liga motor sentido horário. Então liga motor sentido horário, né? E aí a gente vai setar e ele vai ligar em sentido horário. Quando ele ligar, Ctrl C, Ctrl V. Quando ele ligar, eu vou usar o M20 para quê? Para ligar o meu M2, né? Porque que é o M2? Ó, a gente voltar lá e entrar aqui na tela, ó. O M1 é o que vai escrever lá na memória M20, e o M2 vai dizer, eu vou mandar do M20 mandando setar o M2 dizendo, ó, o sentido horário foi ligado. E aí ele vai fechar a saída do, né? Aí vai ser o M2. O M2 é a sinalização de motor em sentido horário, né? Então esse vai ser o motor em sentido horário. Aí aqui também, tá? Aí a gente vai Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nós vamos usar essas linhas. Então aqui, né? Aqui seria comandos sinalização do botão da IHM, né? Aí o primeiro ponto seria o que? Ligado em sentido horário na memória M20. Então na memória M20, né? Liga em sentido horário na memória M20. E aí ele vai o que? Ele vai setar a sinalização do botão da IHM memória M2. Então ele vai setar, né? Ele vai ficar ligado ali e vai funcionar isso. Aí aqui vai ser o que, né? Aqui a gente vai colocar Ctrl C aqui, né? Aí a gente vai ligar aqui. Aqui vai ser o M3. Isso, vamos lá ver lá o botão. Eu cheguei a mudar o botão, vamos ver se eu mudei.
Ah não, continue. Então aqui ó, vai ser o que? M3 e M4, tá? Então como aqui a gente já está usando o M1 e o M2, e aí eu dei um Ctrl C, Ctrl V, eu só esqueci antes de colocar isso, né? Então agora vai ser o M3, vai ser o meu desliga. Desliga não, ele vai ser liga em sentido anti-horário e sinalização do sentido anti-horário, né? Então quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Liga motor em sentido anti-horário, né? Em sentido anti-horário. E aí nós vamos setar o que? Nós vamos setar a memória M22, né? Que seria o que, né? Liga motor em sentido anti-horário, né? Então ele vai ser aqui o meu, né? Só que assim, né? Quando um tiver, o outro não vai poder estar, né? Então quando eu tenho o M20 ligado, nunca o meu M22 vai poder estar ligado. Então aqui ó, o que eu faço? Eu coloco aqui o meu M22 com NF, né? NF normal fechado. E aqui eu faço a mesma coisa. Quando eu apertar um botão, né? Quando eu ligar o M20, ele tem que estar desligado o M20, o sentido horário. Quando eu ligar anti-horário, ele tem que estar desligado esse M20, né? E aí eu fazendo um M22, né? Aqui seria comando, né? Para ligar motor no inversor sentido horário, tá? Então seria isso, né? E aqui seria comando sinalização de motor, sinalização do botão em sentido, o botão na IHM sentido anti-horário, anti-horário, né? Então essa aqui vai ser a sinalização. Então eu vou colocar aqui e vou colocar o que? O M4 como bobina. Então isso aqui seria o que? Sinalização de botão na IHM em sentido anti-horário, tá bom? Então esse foi o que a gente está fazendo agora, né? Então a gente já conseguiu fazer isso, essa sinalização e os dois botões, tá? E aí depois na próxima aula eu vou colocar aqui acionar, né? Saída digital Y1. E o que ela faz? Girar motor sentido horário, tá? E aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V. Desculpa, gente, aqui não é Y0, tá? Eu vou usar o Y0. E o outro aqui, né? O outro vai ser o que? Girar botão no Y1 sentido o que? Anti-horário. Anti-horário, né? Então vai ser isso daí. Então aqui eu coloco o M20, aqui eu vou colocar o M22 e aqui eu vou colocar as saídas digitais. Seria a Y0 e a Y1, né? Aqui seria o M20 e o M22, tá vendo aqui? Motor em sentido anti-horário e motor no sentido horário, né? Depois a gente vai ter que fazer o intertravamento de tempo, tá? Porque eu tenho que esperar o motor parar para depois a gente conseguir girar ele no sentido horário, anti-horário, tá bom? Mas aí a gente deixa isso daí para uma próxima aula, tá? Mas por enquanto vai ser isso daí.
né, o que a gente vai fazer. E aí a gente deixa isso aí para a próxima aula, tá bom? Então, agradeço aí se gostaram do vídeo, né? Deixem seu like, também apertem sininhos de notificações, divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam, e aqueles que assistem e não é inscrito, por favor, se inscreva para que ajude o canal, e assistam o vídeo até o final para ajudar o canal, e também as propagandas por causa das receitas da remuneração. Isso que ajuda, e isso é convertido, com certeza, vocês podem ter certeza que isso é convertido em equipamentos que a gente consiga fazer umas videoaulas, tá bom? Sempre lembrando aquele velho ditado: a prática faz o mestre. Então pratiquem bastante para que possam assim galgar coisas melhores. E agradeço e fiquem com Jeová Deus.